Então, meus amigos, desculpa a interrupção aí. Voltando aqui agora no 2 apêndice. Continuação do apêndice 1 ao anexo alfa do ofício número 10, 2017, da DFM. Então, senhores, lembrando só para a gente retomar direito que o anexo pode ser desdobrado em apêndice. E o apêndice em adendo. Cunha, por que você está falando isso? Porque, reparem só, o apêndice ao anexo. E quando eu falar de adendo, vou ter que falar do adendo, vou ter que falar do apêndice e vou ter que falar também do anexo. Tudo bem? Prestem atenção bem nisso, para que não haja confusão. Então, continuação do apêndice 1 ao anexo alfa do ofício número 10 de 2017 da DFM, Diretoria de Finanças. 3. Adendo. Continuação do adendo alfa. Lembrando, senhores, olha, anexo, letra, apêndice. Sei que escrevi isso agora há pouco, mas números romanos. E adendo, letra, de novo. Então prestem bastante atenção nisso para que não haja erro na hora da prova. Continuação do adendo alfa do apêndice 1 ao anexo alfa do ofício número 12, 2017, da DADM, Diretoria de Administração da Marinha. Charlie, os anexos, apêndice e adendos serão citados no texto, mencionando-se apenas sua identificação. Prestem atenção, senhores, sua identificação. E eu queria que vocês grifassem na apostila de vocês, ou na norma, essa parte aqui, que é sem parênteses, porque muita gente ainda comete esse erro na prática, tá? Então, por favor, não cometam esse erro. Como se conclui no anexo bravo? Bom, eu imagino que se ele coloca, o nosso examinador coloca uma questão aqui, ó, alfa, bravo e Charlie, e busque o erro, eu acho que iria tocar uma onça tremenda em todos os concorrentes. Mas pra gente aqui, a gente vai estar vacinado, porque eu vou fazer a leitura e espero que vocês anotem aí, por favor. Então, como consta no anexo bravo, ou seja, ele está se referindo dentro do texto do documento, né, ao anexo bravo. Como consta do apêndice 1 ao anexo bravo, preste atenção, apêndice 1 ao anexo bravo. De novo, olha a chatice aqui que eu estou falando para vocês. Anexo, letra, apêndice, romanos, adendo, letra. Certo, senhores? Então, isso é de grande valia para a gente. Como se conclui no anexo bravo? Letra, ok, só tem uma letra sublinhada, perfeito. Como consta no apêndice 1 do anexo bravo. Charlie, de acordo com o adendo, sim, o adendo alfa do apêndice 1 ao anexo bravo. Senhores, prestem bastante atenção nisso, tá? É de suma importância. Eu tenho certeza que se ele coloca na prova algo assim, aí de 3 ia tocar uma onça tremenda, tá? Mas retome os slides anteriores e estejam vacinados. Isso ainda não caiu na prova, mas o dia que cair vai ser um Deus nos acuda. Mas estaremos vacinados quanto a isso. Seguindo.
Relação de apêndices e adendos. Todo anexo composto de apêndices e adendos relacionará, preste atenção, olha aqui onde está a relação, na primeira página, seus elementos componentes, conforme o exemplo a seguir. Então, o anexo Charlie, do ofício 27 de 2017, da Diretoria de Portos e Costas, um abraço aos amigos lá da DPC, tá? Tem alguns. Então, vamos lá. Eu estou tratando aqui de um documento que ele tem um anexo Charlie, tá? E esse documento é o ofício 27. Ele foi expedido lá pela DPC. Aí vem o nosso timbre, né? Marinha do Brasil, Diretoria de Portos e Costas, instruções para o COFAMAR. E nesse anexo eu preciso relacionar os apêndices dele, logo na primeira página, conforme está disposto aqui no 3.21.2. Todo anexo composto de apêndices e adendos relacionará na primeira página seus elementos componentes. Então, senhores, atentem. Se aqui em cima é anexo, a relação aqui embaixo é apêndice. Agora, se em cima fosse apêndice, a relação ali seria adendos, certo? Estou falando para vocês, olha aqui como é importante. O anexo puxa apêndice e o apêndice puxa adendo. Quantas vezes eu repeti? Depois eu vou contar, vou rever esse vídeo aqui, eu vou contar quantas vezes eu repeti isso, mas não pode ter erro, tá, senhores? Tem um anexo, vou relacionar os apêndices. Eu tenho apêndice, vou relacionar os adendos. Onde? Na primeira página. Na primeira página. Seguindo, 3.21.3. Assinatura de anexos, apêndices e adendos. Os anexos, apêndices e adendos de documentos normativos, olha para onde ele foi, senhores, documentos normativos. Aí ele fala que é exceto a ordem interna. Bom, documentos normativos. O que eu lembro de documentos normativos, senhores? Eu lembro de portaria, eu lembro de instrução permanente. Vou apagar aqui que eu vou dar uma ajeitada nisso. Isso. Eu lembro de portaria, eu lembro de instrução permanente, eu lembro de instrução normativa, eu lembro de norma permanente e eu lembro de ordem interna. Vamos ver o que ele fala, olha. Os anexos, apêndices e adendos de documentos normativos, exceto a ordem interna. Então, risca a ordem interna. Olha a leitura. Os anexos, apêndices e adendos de portaria, instrução permanente, instrução normativa e norma permanente serão obrigatoriamente assinados ou rubricados pelo titular da OM, ou seja, a regra, senhores, para titular de OM, apenas para esses documentos aqui. Os anexos, apêndices e adendos de documentos normativos. Quais são esses documentos normativos que ele está tratando aqui? Portaria, instrução permanente, instrução normativa e norma permanente. Serão obrigatoriamente, marquem bem forte isso, obrigatoriamente assinados ou rubricados pelo titular da OM. Assinados ou rubricados pelo titular da OM. Marque esses dois também. Os anexos, apêndices e adendos dos documentos de correspondência. Bom, quais são os documentos de correspondência, senhores? Vamos lembrar aqui alguns. Talvez eu não consiga lembrar todos eles de cabeça, mas vamos nos exercitar. 5C, 2D formou, né? Circular, comunicação interna, comunicação padronizada,
comunicação interna, comunicação padronizada dos processos judiciais, circular, já falei, carta, despacho decisório, facsímile, ofício, requerimento, memorando e ofício externo. Ou os documentos declaratórios, o documento declaratório é o capoto, certidão, atestado, parecer, ordem de serviço, termo e ordem do dia. Poderão ser assinados ou rubricados pelos elementos organizacionais responsáveis por sua elaboração. Senhores, bom, eu sei que não está escrito aqui, né? Mas o que a gente consegue pensar? Olha a regra geral. Vou voltar aqui em cima, olha. Para os documentos normativos, esses que eu citei aqui, é obrigatório o titular de OM assinar ou rubricar. Mas aí a ordem interna ele deixou de fora. Se ele deixou de fora a ordem interna aqui, senhores, ele incluiu a ordem interna nesse aqui de baixo. Pensem só comigo, olha. Se apenas esses documentos normativos aqui são obrigatórios pelo titular de OM serem assinados ou rubricados, e a ordem interna? A ordem interna obedece à regra de baixo. Os anexos, apêndices e adendos dos documentos de correspondência ou documentos declaratórios poderão ser assinados ou rubricados pelos elementos organizacionais responsáveis por sua elaboração. Correspondência e declaratório, essa é a regra. Agora, não percam de vista a ordem interna. Tudo bem? Prosseguindo. Anexo não apenso ao documento. Prestem atenção. Quando um anexo, por seu peso ou tamanho, uma caixa, por exemplo, não puder tramitar apenso ao documento a que pertence, será devidamente acondicionado e receberá uma etiqueta com a identificação completa do documento de que faz parte. O mesmo procedimento deve ser adotado para apêndice ou adendo, conforme os exemplos a seguir. Então, eu tenho um ofício e esse ofício tem uma caixa maior do que ele, que não pode tramitar apenso ao documento. Senhores, apenso ao documento. Apenso é que ele vai junto com o documento, certo? Então, essa caixa faz parte desse ofício, não pode tramitar junto. O que eu vou fazer? Etiqueta. Para que serve a etiqueta? Identificar. O mesmo procedimento deve ser adotado para apêndice ou adendo. É o mesmo cenário, não muda nada. Anexos alfa a Foxtrot. Vamos botar aqui que poderia ser do anexo alfa a Foxtrot. Não tem problema. Do ofício 27, da DADM a DFM. Tudo bem? Então todos esses anexos estarão aqui, o alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco e o Foxtrot. Nesse caso aqui, tá? Se fosse o anexo do ofício, aqui constaria apenas o anexo. Grau de sigilo. Bom, importante também, isso aqui vem sendo cobrado constantemente em prova. O grau de sigilo de um anexo será igual ou superior àquele atribuído ao seu apêndice ou adendo de maior grau de sigilo. Vamos lá, senhores, relembrando o que a gente falou lá atrás no capítulo 2. Eu tenho um ofício e esse ofício tem um anexo. Esse anexo ele tem apêndice 1 e apêndice 2. Esse apêndice 2 aqui ele é secreto, certo?
esse apêndice 1 aqui, bom, vamos voltar ao texto para que a gente não se perca. O grau de sigilo de um anexo será igual ou superior àquele atribuído ao seu apêndice ou adendo de maior grau de sigilo. Então, senhores, eu tenho esse secreto, apêndice 2. Então, o apêndice 1, mesmo que ele seja reservado, o anexo vai ter que ser secreto. Por quê? Vai obedecer ao maior grau de sigilo. Então, preste atenção, o grau de sigilo de um anexo será igual ou superior àquele atribuído ao seu apêndice ou adendo de maior grau de sigilo. Tudo bem? Então, segue aquele mesmo padrão. Lá no capítulo 2 a gente percebeu que a gente tinha um ofício e nesse ofício nós tínhamos anexo alfa e anexo bravo. Esse era secreto, esse era reservado. Então, o ofício vai ter que ser secreto, porque obedece o maior grau de sigilo constante nos seus anexos. Aí ele vem e desdobra. Agora eu tenho um anexo que ele possui o apêndice 1 e o apêndice 2. No apêndice 1 é reservado e no apêndice 2 é secreto. Então, vai transformar o anexo em secreto. Por conseguinte, vai transformar o ofício também em secreto. Tudo bem, senhores? É embolado, complicado, mas é dessa forma que a gente tem que entender. O grau de sigilo de um anexo será igual ou superior àquele atribuído ao seu apêndice ou adendo de maior grau de sigilo. Bem tranquilo. Tenho lá entre todos os meus documentos, tem um documento secreto. É lógico, o restante vai ter que seguir esse mesmo padrão. Então, senhores, fechamos mais esse vídeo aí. Fiquem com Deus. Até o próximo. A nossa maratona do capítulo 13 já está acabando. Um forte abraço.